Olá, tem alguém por aí? Sexta-feira, dia 21 de setembro de 2018. Olá, queridos! Olá! Eba, Porto Alegre! Andréia, Eli, Céu, Belissa de Portugal! Saudades! Quem mais? Bom, tudo bem, queridos? Eu tô muito animada. Eu acho que hoje eu vou precisar de duas lives do Instagram de 1 hora cada uma para falar tudo que eu tenho para falar para vocês, porque realmente é muito conteúdo astrológico, né? O nosso bate-papo astral de hoje tá tenso, intenso e recheado de conteúdo, beleza? Então vamos lá. Olá a todos, bem-vindos, sintam-se à vontade, entrem aí na nossa casa. Queridos, essa semana vocês assistiram a live que eu fiz aqui, tá lá no canal do YouTube, da previsão astral da semana? Eu não disse pra vocês que ia ser uma transição do velho pro novo? Que ia ser um lugar de olhar... Olha, Gabinho... Querido amigo lá da Chapada Diamantina, nem sei onde você tá agora, na Chapada, em São Paulo, enfim. E aí, queridos, ia ser uma transição do velho pro novo, né? Da rigidez das estruturas, a necessidade de trabalhar a flexibilidade, a ousadia, de ir do velho para o novo. Vocês lembram disso? E a gente ia trabalhar muito essa semana o tema das relações. E que ontem, especificamente, quinta-feira, teria sido um dia assim, turning point, um dia muito, que eu até falei no vídeo, ia ser um dia de tretas, né? Um dia de viradas nas relações. Um dia dessa transição mesmo assim, da gente ir pro novo, da gente se liberar, da gente se libertar de algum tipo de prisão comportamental, mental, emocional, um comportamento, um hábito, especialmente com o sol aí em Virgem, que estava nos aprisionando. Bom, olha, eu tô muito feliz assim com todos os movimentos, todas as coisas que eu vi e senti essa semana. Olha, queridos, amanhã é um dia muito especial e a gente já tá recebendo e sentindo os eflúvios dessa energia cósmica, dessa energia celeste aqui na Terra, porque sabemos que tudo está interligado, né? Então, o que é a lei, né? Então, o que acontece em cima acontece embaixo. Uma das leis universais. A lei do reflexo. E falando em reflexo... Oi, Eliane, querida. Dani. Bom, eu vou me concentrar aqui. Falando em reflexos, amanhã a gente tem o início de um novo ciclo muito importante. Gente, vocês acham que 2018 foi... tenso, intenso, que assim, não aguento mais, né? 2017 já testou a gente pra caramba. 2018, o ano que não termina, o ano que não acaba, o ano que não tem fim, as provações, as crises. E a gente pode esperar muitas emoções até o final do ano. Eu diria que como eu disse, escrevi em alguns momentos nos posts do Instagram que a gente está passando, todo mundo, por uma fase de renascimento. Então estamos todos aí dentro do seu útero particular e também do útero coletivo, né? Transpessoal, e que a gente está sofrendo as dores dessa gestação, todas as sensações, todos os confortos e desconfortos, incômodos desse lugar novo. Né? Esse lugar que dá medo, esse lugar que ao mesmo tempo tem zonas de conforto, que a gente se sente protegido, e o quanto a gente não tá psiquicamente, emocionalmente, energeticamente se preparando para dar a luz a nós mesmos, que simbolicamente significa dizer que a gente tá num processo, como a lagarta, né?
num processo de metamorfose, construindo, reconstruindo membros, partes, articulações do nosso corpo físico, mental, emocional, espiritual, social. E a gente tá nesse lugar de desconstrução de partes nossas, reforma íntima, desconstrução de partes que não tem mais serventia, utilidade, e por outro lado, reconstrução e até construção de um novo, de uma nova estrutura, partes, membros, para que a gente se integre a luz e a sombra, que a gente esteja nessa totalidade, para que quando termine essa gestação deste ciclo micro, dentro de vários ciclos macros, quando termine essa gestação de Júpiter transitando em Escorpião, a gente dê a luz a nós mesmos, supostamente mais fortes, mais fortificados, mais estruturados, né, positivamente, de forma saudável, para que a gente consiga se emancipar, né, para que a gente consiga romper com essa condição simbiótica, né? Esse vínculo, esse laço que nos deixa presos a apegos, a padrões do nosso passado, ao mesmo tempo a necessidade de ressignificar o passado, de integrar, honrar o passado, mas se desvencilhar daquilo do passado que me deixa preso, mágoas, rancores, ressentimentos, pactos de vingança, ódio, necessidade de reparação, de fazer a justiça com as próprias mãos, tá? E aí, a gente vai se dar à luz aí nesse processo de renascimento quando Júpiter terminar a passagem dele em Escorpião. Só que a gente entra no novo ciclo jupiteriano, e isso a gente tá falando só de Júpiter. Tem todos os outros planetas passando pelo seu ciclo, só que como Júpiter é o regente do ano, isso tá tendo um peso maior. Mas é importante também saber que ele está influenciando mais, mas ele não é o único fator determinante para os nossos processos nesse momento. E falando em processos, falando em emoções, gente, se preparem, eu falei isso nos últimos vídeos, a onda tá só começando, a gente vai ter fortíssimas emoções até o final do ano. Amanhã a gente vai ter aqui no Hemisfério Sul o equinócio da primavera, que culmina com a entrada, né, o ingresso do Sol transitando pelo signo de Libra. Junto com o Sol em Libra, a gente vai ter Mercúrio saindo, ambos, né, o Sol e Mercúrio saindo das terras do foco, da organização, do discernimento, do serviço, da serventia, da submissão, da conexão com a terra, com o feminino, de um certo modo, de um certo aspecto mais demeteriano aí. E a gente vai entrar em contato a partir de amanhã, pelos próximos 30 dias, com a energia de Libra. Então a gente vai estar direcionando os nossos olhos, o nosso sentir para as relações em geral, relações afetivos sexuais, especialmente com o regente do signo de Libra, que é Vênus, transitando em Escorpião, entrando em movimento retrógrado. Gente, vai ter tanta coisa que vai aparecer ainda até o fim do ano. Assim como as relações em geral, especialmente Libra é um signo político, diplomático, então as relações políticas, as eleições vão acontecer com Sol, Mercúrio em Libra. Se não me engano, a Vênus vai estar retrógrada, ela vai retrogradar 2 dias antes das eleições, né? É muito material, muito conteúdo que vai vir pra gente trabalhar. Então, aproveitando hoje, que é o último dia da passagem do Sol e de Mercúrio em Virgem, eu queria perguntar para vocês: como foram os últimos 30 dias? Realizaram os trabalhos virginianos, né? O trabalho de limpeza, faxina, detox, identificação de hábitos que são nocivos e o discernimento dos hábitos que são saudáveis, a implementação da saúde, o olhar para a saúde de uma forma integral, a necessidade de organização, disciplina, foco,
de planejamento, né, de colocar as coisas no seu devido lugar. O Virgem, ele também veio ensinar pra gente nos últimos 30 dias onde que a gente está precisando trazer um olhar da humildade. Onde que a gente precisou trabalhar a nossa arrogância nos últimos 30 dias para reconhecer, né, que a gente não é perfeito, mas ao mesmo tempo que dentro da nossa imperfeição, das nossas falhas, dos nossos erros, a gente é perfeito na nossa condição de imperfeição. Ao mesmo tempo, o quanto que eu espero a perfeição de mim mesmo e do outro para ser aceito, para ser amado, para ser reconhecido, para pertencer. Beijo, Ale, querido. Então, é o momento do crivo, né? É o momento do discernimento, é o momento da depuração, é o momento da separação. É o momento de falar, cara, isso aqui tem serventia, isso não tem. Isso tem utilidade, isso não tem. Separar, eliminar, discernir, fazer a separação. Ao mesmo tempo, e como tudo é sincrônico, né? Como tudo está interligado e conectado, a gente está passando pelo período judaico, né? No período do perdão. E o perdão, ele só vem da compreensão. E a compreensão vem a partir ou junto com a aceitação da realidade, daquilo que foi, daquilo que é. É quando a gente abre mão, abdica da necessidade, né, do esforço, de ter razão, de guerrear, de lutar contra aquilo que aconteceu. O quanto a gente não aceita. E por que a gente tá não aceitando? Qual é a dificuldade de aceitar? Por que a gente não tá aceitando? E aí o Virgem veio falar bastante pra gente esse mês, Sol e Mercúrio. O quanto a gente não aceita nós mesmos. Se eu não me aceito como eu sou, e aí todo o Escorpião falando na luz e na sombra, nas minhas virtudes, qualidades e defeitos, na minha condição imperfeita, como que eu posso aceitar o outro? Né? O Virgem, a passagem do Sol e Mercúrio em Virgem trouxeram pra gente a necessidade de trabalhar a compaixão frente à realidade que difere, né, discernimento entre realidade e idealização, entre aquilo que é e aquilo que eu imagino que seja, que não corresponde às minhas expectativas, que gera frustração, decepção, desilusão. E aquilo que eu preciso, onde eu preciso trazer compaixão frente a isso. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então será que eu tô conseguindo enxergar a mim mesma no espelho da forma como eu sou? Será que eu tô conseguindo enxergar o meu pai, a minha mãe, sem um olhar idealizado da criança? Num lugar de realidade? Será que assim eu tô conseguindo enxergar a vida, né? Ir pra vida, viver a vida de forma real e não ideal, tá? E falando em como eu enxergo o outro, esse é um dos temas que eu vou... essa foi a introdução para eu começar o tema do vídeo de hoje, da minha intenção, que é trazer já esse olhar direcionado para relacionamentos, a arte de se relacionar, o relacionar-te, a beleza dos encontros e desencontros da vida. O que a gente tá tendo a oportunidade de aprender com todos aqueles que são colocados nos nossos caminhos. Porque nada é por acaso e a gente não conhece ninguém e nem se relaciona com ninguém à toa. Toda pessoa é uma oportunidade, um aprendizado, é uma lição. E o quanto a gente consegue ter esse olhar amoroso, esse olhar compassivo, esse olhar humano,
pra gente se relacionar desse novo lugar, desse lugar mais amoroso, acolhedor, compassivo, né? E humilde nas nossas relações que estão sendo, nesse momento, totalmente demandadas de uma nova postura frente à forma como a gente se relaciona e frente ao que a gente entende por amor. Amanhã, Sol e Mercúrio entram em Libra. O regente de Libra é Vênus, Afrodite. Vênus fala de valor, Vênus fala de relações, Vênus fala de valor, de relações e... Ai, fugiu a outra palavra. Caramba, mas enfim. Então, toda essa passagem do Sol e Mercúrio em Virgem e essa necessidade da gente olhar pra gente nesse lugar mais humilde, de reconhecer que nós não somos perfeitos, de trazer mais aceitação daquilo que somos, da realidade, do que é a integração de luz e sombra. Lembra do Mzinho de Virgem e do Mzinho de Escorpião, do sagrado e o profano juntos, se integrando, lembra? Da pureza e daquilo que não é considerado puro e como a gente está trabalhando também a sexualidade nisso. E aí, o Sol... lembrei o que eu ia falar pra vocês, que aí Vênus, que é o regente de Libra, tá transitando em Escorpião, né? Fazendo essa necessidade de mudança e transformação íntima, essa reforma íntima, psíquica, emocional, sexual, na forma como a gente trabalha com valor, relação e amor. Era isso, era amor a terceira palavra. Com nós mesmos e a partir de nós mesmos com o outro. Sol e Mercúrio em Libra, Vênus em Escorpião, Vênus vai retrogradar, trazendo um período até o fim do ano da necessidade de repararmos, reajustarmos, revermos, reavaliarmos, refletirmos, repararmos as arestas das nossas relações, promover pacificações, promover conciliações, promover formas de solucionar, talvez alternativas, de conflitos nas relações, trazendo a oportunidade de encontrar um caminho do meio, uma pacificação, para se relacionar frente às diferenças das partes que precisam ser honradas e respeitadas. A gente vai olhar muito para a história dos limites, a quebra das relações e vínculos e laços doentios, não saudáveis, que Virgem demonstrou, de codependência, de falta de autoestima, de autovalorização, de aceitar migalhas, de aceitar aquilo que é muito menos daquilo que eu mereço como ser, né? E por que eu tô aceitando isso? Por que eu tô me submetendo a isso? Por que eu tô me sujeitando a essa relação? Se eu mereço mais? Será que eu sei do meu valor? Né? O quanto eu tô me deixando ser tratada pelo outro, porque é a forma como eu me trato. Sol, Mercúrio em Libra, Vênus em Escorpião retrogradando. Os espelhos ficarão nítidos das mentiras, das hipocrisias, da falsidade, da imperfeição, dos abusos, da falta de limite, até onde vai a linha tênue aí, libriana, da tolerância e a compaixão, né? Então, o quanto que eu fico aceitando a forma como o outro me trata, porque eu também me coloco demais no lugar do outro, ou porque isso esconde, na verdade, uma carência, uma codependência, a necessidade de agradar, de ser aceito, de pertencer, de ser amado, de ser reconhecido pelo outro. Então, o equilíbrio nas relações, o equilíbrio nas trocas de dar e receber, o quanto eu vejo ou enxergo o outro como ele é, para além das minhas projeções e de tudo que eu deposito no outro que é meu, das minhas carências, dos buracos vazios internos que eu não consigo preencher por mim mesma,
a necessidade de separar o que é do outro do que é meu e ter autorresponsabilidade nas relações, que estão passando além da mudança, a necessidade de mudança e transformação, pela necessidade de uma maturidade emocional, né? Relacionamentos de Libra, onde está a reciprocidade? Não é possível um se relacionar por dois. O quanto que as pessoas fazem os relacionamentos acontecerem, sustentam relacionamentos, fazendo a parte dos dois. E o quanto isso é insustentável. E por quê? Porque tem um desequilíbrio no dar e no receber. Porque tem um desequilíbrio na ordem. Porque você está fora do seu lugar. Você está fora do seu lugar. Porque se você está fora do seu lugar, isso significa que você não está sendo humilde o suficiente para reconhecer o seu real tamanho. Você está num lugar superdimensionado ou hiperdimensionado ou inferiorizado. Né? Você está nesse lugar de arrogância, de superioridade ou de inferioridade. Você não está centrado, você não está em você. Tá? Então, outra coisa importantíssima para os próximos meses. Aquilo que eu cobro do outro, eu dou. Então, Libra é um signo que fala de ética. Sol e Mercúrio em Virgem trouxeram pra gente a necessidade de olhar para nossa impecabilidade. Então agora, impecabilidade e ética, discernimento, né? O quanto que a gente está sendo íntegro nas nossas relações, sendo honestos com a gente mesmo e, por consequência, com os outros. Ou o quanto que a gente está hipocritamente exigindo que o outro nos dê aquilo que a gente não dá para ele e pra gente mesmo. E aí é muito interessante que aí vem a riqueza e a beleza das relações e a necessidade da gente ampliar o olhar, porque não necessariamente aquilo que eu estou fazendo, dando, recebendo, trocando com esta pessoa em si, necessariamente o resultado vai vir dela. As minhas outras todas relações com a minha saúde, as minhas relações com os meus colegas diários de trabalho, a minha relação com a minha profissão, a minha relação com o dinheiro, a minha relação com a espiritualidade, todos vão refletir de certa forma, num nível, num grau, essa relação que eu tô tendo comigo mesma e com alguma pessoa em especial. Então, por exemplo, será que de repente eu tô cobrando um posicionamento de uma pessoa da minha relação de profissional que eu não dou, eu não ofereço para uma pessoa com a qual eu me relaciono de forma afetivo-sexual? E por que eu tô esperando que essa pessoa me dê aquilo que eu não dou para outra? Não tem como, né? E o cosmos vai mostrar isso. Tudo é circular, aproveitando a energia hoje da Lua em Aquário. E Saturno em Capricórnio falando, cara, a gente colhe o que a gente planta. É lei de causa e efeito. É ação e reação, é física pura. E no caso aqui é física quântica em Aquário, né? Então, é preciso ampliar esse olhar para entender que as relações muitas vezes não são diretas, elas são indiretas, elas são circulares, né? É uma rede interligada de relações. Então, a ética, a integridade, a impecabilidade, o quanto a gente está sendo hipócrita de cobrar de uma pessoa, de uma relação, aquilo que a gente não dá para nós mesmos e em outras relações. Ao mesmo tempo, ok, entendendo já com o aprendizado de Virgem, o quanto a gente não é perfeito. Sim, erramos, somos falíveis, né, passíveis aí de cometer enganos, de, eu disse que eu ia fazer uma coisa e na hora eu fiz outra, e
Aqui o Virgem ensinando nesse último dia, junto com o perdão judaico, poxa, o quanto que eu consigo ter humildade para chegar nas minhas relações e falar, cara, desculpa, sinto muito, eu errei, né? Eu tava errado. E o quanto também o Libra não vai ajudar a gente a trazer esse olhar da empatia, a exercitar a empatia, que é esse lugar de se colocar no lugar do outro de fato, né? E para isso a gente precisa enxergar o outro. Muitas vezes, para isso, a gente precisa sair da nossa própria dor, da nossa individualidade, inclusive para se conectar e compreender e ver a dor do outro. O que está motivando ele a agir dessa forma? Mas, ao mesmo tempo, a Vênus em Escorpião está trazendo tão fortemente a necessidade de contornar, junto com Saturno em Capricórnio, limites, porque assim, beleza, eu posso ter um olhar super compassivo, eu posso conseguir sim me colocar no seu lugar, eu posso entender sim que o que levou você a fazer isso foi motivado por uma dor, por um sofrimento, mas isso não significa... não tira o meu direito de não querer isso pra mim. Aí entra o discernimento daquilo que me faz bem, daquilo que me faz mal. Eu posso sim ser compassiva e sabe, me conectar com o outro nesse lugar, mas eu posso não querer isso. Eu tenho direito de falar, beleza, não, né? Esse limite, não, gratidão, não, eu não sou obrigada. Eu não sou obrigada, eu não aturo, né? E não aqui num lugar de não aturar o pacote completo, porque eu não aceito o outro na sua completude, na sua totalidade. Não é nesse lugar de não aceitação de tudo aquilo que o outro é, na luz e na sombra. E sim, num lugar de, cara, isso não me faz bem e por isso eu tenho o direito de dizer não, que é ressignificar sair desse lugar das relações abusivas, né, das relações de codependência. Olha, esse lugar, né, dos limites, ele vai ficar muito evidente nos próximos meses, nas próximas semanas. A necessidade da gente aprender a dizer não, né? Eu digo sim pro que eu quero, digo sim pra mim, e não para o outro quando eu preciso, quando não me faz bem. O quanto que a gente tem sofrimento, dor de cabeça, prejuízos nas nossas vidas, porque a gente está dizendo sim para o que a gente não quer e não para o sim. Essa é o sadomasoquismo e a sabotagem. Em vez da gente dizer sim para o sim, a gente fica dizendo sim para o não. Em vez da gente dizer não pro não, a gente fica dizendo não pro sim. É uma loucura, né? Essa complexidade das relações. Só que a humanidade está passando por essa necessidade de transitar, de mudar a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente entende amor. Outra coisa também, o quanto é amor de fato? Amor mesmo, amor incondicional. Ou o quanto, né, a Vênus em Escorpião mostrando aí, as relações, elas estão baseadas numa troca que não é uma troca genuína, digamos, é uma troca de interesses, né? Então, o quanto que eu tô me relacionando com o outro esperando receber algo. Já entro na relação assim. E o quanto eu tô esperar algo é a projeção dos meus sonhos, das minhas carências, disfarçado, distorcido de amor, né? Outra coisa, a sexualidade, né? Os jogos de poder, vítima e agressor, dominante e dominado, o que domina e o submisso. O quanto a gente pega pra si, pra nós, aquilo que é do outro, porque a gente não respeita as escolhas do outro, porque a gente quer salvar o outro, a gente quer curar o outro, a gente quer tirar o outro do lugar da realidade que é dele,
né? O quanto a gente não respeita o livre-arbítrio do outro nas relações. O quanto que, quando o outro me diz não, eu não aceito receber não do outro. E o quanto não receber não do outro me impede de dizer sim para a vida, né? Para aquilo que tá dizendo sim para mim também. Eu fico insistindo de forma teimosa, obstinada, compulsiva em convencer o outro do contrário, desrespeita. Isso aí começa o abuso também, né? Essa intolerância à vontade do outro. Ao mesmo tempo, enquanto numa relação apenas uma das partes, vamos dizer numa relação a dois, quiser que somente as suas vontades sejam feitas, realizadas, não dando espaço para o outro interagir, não tem troca, né? Então, que difícil, que momento desafiador nas relações. E os jogos de poder, o quanto a gente muitas vezes fica, e o quanto a gente troca de lugar nas relações. O quanto que em determinado momento eu tô no lugar de arrogância, achando que eu tenho razão, que o outro tá errado, que o outro fez isso, que o outro não me dá, tô julgando, tô acusando, tô apontando, tô me achando superior, o quanto eu tô querendo que o outro faça as coisas do meu jeito, reclamando, tô aqui na posição de vítima. E o quanto que isso troca, né, nas relações. De repente troca. Aí eu tô no outro lugar. E quão bonito não é esse exercício, porque só quando a gente tá no outro lugar de fato, a gente consegue entender, compreender, né, onde o outro estava. E o quão bonito não é isso. Caramba, entendi. Consegui me colocar no lugar do outro. Consegui empatizar. Mercúrio em Libra, o quanto não vai ser necessário nessas próximas semanas estabelecer diálogo. A maioria das relações, ou digamos o maior mal da humanidade, isso não sou eu que estou dizendo, né, é a comunicação. Comunicar, né, unir, é esse ato de conseguir unir através da ação de comunicar, né, o receptor e aquele que tá, né, o que tá comunicando, o que tá dando e aquele que tá recebendo, o ativo e o passivo, a ação e a recepção, né? Então, qual é o gap? Qual é o buraco? O que tem nesse espaço entre um e outro? Entre a fala, né? Como que chega até você aquilo que saiu de mim? E como isso saiu de mim? Essa necessidade de filtrar e de estar integrado, essa impecabilidade do Virgem, de estar conectado com aquilo que eu sinto, de saber discernir o que eu tô sentindo, qual é a minha emoção, o quanto que os julgamentos acerca do que eu sinto me impedem de me aceitar como eu sou, o que eu sinto, que eu tô julgando a minha emoção, eu tô julgando a minha raiva, eu tô julgando o meu ódio, eu tô julgando a minha inveja, eu tô julgando a minha competição, eu tô julgando tudo o que eu sinto, porque esses sentimentos não correspondem a eu ser perfeito. E logo, se eu julgo aquilo que eu sinto, eu me desrespeito. Eu não trago esse olhar amoroso, acolhedor, cuidador. E eu não consigo passar isso pro outro. E logicamente vai chegar no outro de uma forma. Então, quanto tem falta também de clareza na comunicação interna e externa? Cadê a clareza? Não tem clareza porque tá tendo julgamento, tá tendo crítica, não tá tendo validação, reconhecimento, acolhimento daquilo que é, da realidade, né? Então, por exemplo, um casal que tá passando por uma transição na relação. Então, tá sendo discutido se essa relação vai ser fechada, monogâmica, aberta, amor livre, o que é o amor livre, vai se relacionar com outras pessoas, não vai contar um pro outro, não vai falar, não vai, né? Ou então um casal que vai se casar, vai ter
a união estável, a partilha total, a comunhão total ou parcial de bens? Quais são os acordos? Falamos muito disso no último vídeo. Quais são os acordos dessa relação? E o quanto eu aceito esses acordos, o quanto eu tenho discernimento daquilo que é importante para mim, dos meus valores, das minhas necessidades, para conseguir falar para o outro, olha, meus valores, minhas necessidades são esses. Quais são os seus? Os seus são esses, entendi. Bom, nem tudo a gente vai conseguir suprir um para o outro. Será que a gente consegue fazer concessões? Será que a gente consegue encontrar um caminho do meio para a gente se encontrar nesse lugar e se relacionar? Outra coisa, a Vênus em Escorpião, ela é radical, é tudo ou nada. Só que Sol e Mercúrio em Libra, eles ficam querendo ponderar. Eles ficam, peraí, vamos encontrar o justo, vamos encontrar o caminho do meio, vamos encontrar aqui qual que é o lugar justo para nós dois. Onde que ambas as partes, ou as partes serão contempladas de forma justa e igual, lembrando que não necessariamente o igual significa as partes estarem com as mesmas medidas. As medidas podem ser diferentes para que haja o equilíbrio, né? Outra coisa, aproveitando a lua em Aquário de hoje, né? O quanto a individualidade está sendo respeitada nas relações e a dificuldade, o desafio de encontrar um espaço em que a individualidade é respeitada e ao mesmo tempo a união é gerada a partir do respeito a essa individualidade. Então, o quanto eu consigo gerar, construir algo dos dois, o quanto os dois conseguem contribuir para que algo novo surja desse encontro, dessa relação, e o quanto que, e a Vênus em Escorpião ajuda nesse lugar de querer fusão total. Então assim, será que essa fusão total permite a individuação de quem está na relação? Será que a gente tem que compartilhar e dividir todas as nossas paixões? As nossas paixões têm que ser iguais, né? Será que eu não posso gostar de vôlei e minha paixão ser vôlei e a sua ser futebol? E de repente a gente... será que eu tenho que trazer você pro vôlei e você tem que me levar pro futebol, mesmo que isso agrida, né, a minha individualidade, a minha vontade, o meu desejo? Né? Então, essa necessidade de liberdade para ser quem se é nas relações. Se eu não posso ser quem eu sou, se o outro tá tentando me mudar, me transformar, para me adequar na relação, já era. Já não vai dar certo, né? A gente está sendo levado aí a desenvolver, inclusive com a Lua em Aquário hoje, um aspecto real, genuíno, verdadeiro nas relações, independente de qual seja, de amizade. Será que a gente sabe o que é amizade? Será que a gente realmente tem esse espírito fraternário, né? Será que a gente realmente entende o que é amizade? O que é amizade para você, né? Como que são as suas relações de amizade? Você tem amigos? Como são os seus amigos, né? Nas suas relações de amizade, tem espaço para os dois, né? Tem aceitação? Tem aquela história de que, cara, não importa a distância, não importa o tempo, eu tô aqui pra você, independente de você tá atendendo as minhas expectativas ou não, você sempre vai ter um ombro amigo. Ou o quanto, né, a Vênus em Escorpião, a gente acha que tem amizade com alguém e de repente a gente sofre uma traição, né, que é o que Vênus e Escorpião não suporta da amizade. Mas o que é amizade? A gente tem discernimento, a gente tem clareza do que é amizade. Isso é muito importante nesse momento a gente refletir. Sim, uma outra coisa muito importante, até com a Lua em Aquário hoje, do quanto, né, e pegando o gancho da amizade, o quanto a gente tem esse senso de amizade, de comunidade, né?
E na nossa comunidade, a gente tá querendo que todo mundo pense igual ou tem respeito às pessoas pensarem de uma forma diferente, escolherem de uma forma diferente? O Aquário tá mostrando bastante o cenário político, né? Cada representatividade, cada representação, cada parte, cada unidade dentro dessa soma de indivíduos, de unidades que formam um todo. Como que se dá isso? Essa alteração de ordem e de caos, né? A gente precisa estabelecer o caos para criar uma nova ordem. Mas ao mesmo tempo a ordem precisa ser respeitada. E ao mesmo, né, esse respeito ao antigo, à ordem, ao velho, mas trazer também o novo. Porque é a progressão, é a evolução da humanidade. E aí, eu até ia falar que é muito legal a gente, quem quiser no Netflix, assistir acho que não sei se é um filme ou é um documentário, são 2 episódios. Chama Tenda Vermelha, Red Tent. Então, mostra muito lá na nossa história, nas nossas raízes, o quanto a gente agia de forma grupal, né? O quanto os costumes, os hábitos, as raízes, as tradições, esse lugar tribal, o quanto a tribo, o senso de pertencimento, de união, não vem da nossa ancestralidade. Mas o quanto a gente pode trazer o novo, o quanto a gente pode se nutrir, resgatando, né, conhecimentos, noções daquilo que nós somos interligados na nossa raiz, na nossa ancestralidade, e o quanto a gente faz com isso algo novo, né? O quanto a gente cria o futuro novo, diferente a partir daquilo que a gente recebeu, né? Esse documentário, esse filme vem falar muito, né? Mostra o sagrado feminino, o sagrado masculino, o quanto os emaranhados, as teias, os dramas de ordem familiar, que são núcleos, perpetuam e formam as estruturas da sociedade. Ao mesmo tempo, o quanto, né, as histórias, os enredos vão sendo tecidos aí por escolhas, decisões, muitas delas que vão para além daquilo que a gente consegue escolher e aquilo que está predestinado, aquilo que está além, aquilo que, cara, acontece independente de mim, é algo maior, tem algo que eu não tenho domínio, eu não tenho controle, é algo que como se fosse predestinado. E o quanto que eu tenho também o poder de escolha, de liberdade, até onde eu posso, para fazer algo com isso e para fazer novas escolhas, né? Bom, queridos, eu acho que é isso o bate-papo para hoje. Vocês estão por aí? Alguém quer contribuir? Alguém quer falar algo? Me veio aqui de falar também da Vênus em Escorpião, né? Essa necessidade, até Vênus sendo valor, da gente reconhecer o nosso valor a partir de um novo lugar, até porque Urano também está retrógrado em Touro, então esse eixo, né, Touro-Escorpião. Vênus em Escorpião é uma posição de detrimento, então assim, qual é o valor? Qual é o valor dessa Vênus? O que essa Vênus está vindo ensinar? Essa Vênus está vindo ensinar o valor da mudança, da transformação, da profundidade, da intensidade, da entrega, do poder pessoal, né? Do limite, de dizer não, de não aturar abusos, de sair, de transformar a vingança em compaixão. Legal, Debbie. É isso aí mesmo. Olha, eu não sei qual é o seu nome,
mas ela fala a ethereal. Aproveitar essa energia de equinócio para pensar para onde vamos. Sim, sempre é, né, a nova estação, o novo ciclo é uma nova oportunidade, de fato. E eu acho que o cosmos está falando que cada vez mais a gente vai para um lugar de integridade, da nossa verdade, né? Desse lugar todo que a gente tem conversado, de tirar as máscaras, de se desfazer das mentiras, de dissolver mágoas, rancores, os pactos de vingança, da gente conseguir olhar pro outro como ele é, né? E pra gente como a gente é, e tipo, cara, beleza. E esse lugar da empatia, né? Do perdão, do amor incondicional. A gente tá caminhando, né? Estamos caminhando como humanidade. Esse olhar também, né? Pra nossa sexualidade, pros nossos desejos. A Debbie falou, trabalhei muito minha humildade e aceitação dos meus desejos. Aprendi a dizer sim pra mim, me libertei muito. Eu acho que é isso, né? Então, quanto que os meus desejos, inclusive, eles estão sendo utilizados, os meus desejos, a minha mente, pra jogar contra mim mesma, e não a meu favor, né? E então, eu tava falando dessa Vênus em Escorpião, essa sensação, esse senso de merecimento. Então, eu tenho noção de qual é o meu valor, porque a Vênus em Escorpião, ela tem uma tendência a achar que ela é um lixo. Né? Que ela... como que eu vou colocar aqui? A Vênus em Escorpião tem uma tendência ao denegrir, né? A não valorização. Então, ela tem uma dificuldade de encontrar onde está, né? Até porque está oculto, onde está o seu valor. Qual é o seu valor? O que tem valor? E muitas vezes ela vem com uma mensagem assim de que aquilo que aparentemente não é valorizado tem valor, né? A Vênus em Escorpião me lembra muito das prostitutas, para exemplificar aqui para vocês, né? O quanto que o sexo, a sexualidade, a relação de troca entre um cliente e uma prostituta, a função da prostituta é denegrida. Ora, se existe prostituta, é porque ela tem uma função no sistema. E o quanto que a gente olha para essa função, né, como algo feio, sujo, como algo que não tem valia, que não tem utilidade, como algo que destrói, como algo que é feio, que merece apedrejamento, julgamento e que está super ligado à sexualidade. Então, quanto que a gente, né, olha para a prostituta, para a prostituição e denigre e não vê que aquilo tem uma serventia. Agora, o quanto que a gente não pode transformar essa nossa relação com a sexualidade, que aí vem a Vênus Escorpião, falando, por exemplo, eu não estou falando da terapia do Tantra, estou falando de um olhar tântrico, da gente olhar e trabalhar a nossa sexualidade de um lugar sagrado, olhar para a nossa sexualidade, que é a nossa energia vital, que é a nossa energia de criação, e muitas vezes a criação ela vem a partir da destruição, que é o que Vênus e Escorpião faz. Destrói, porque é o aquário também. Precisa do caos para restabelecer uma nova ordem. Precisa morrer para renascer. Precisa da morte para ter vida. O ego precisa se ferir para a gente encontrar a alma, a essência, o coração. E tudo tem uma função, tudo tem uma serventia. Nada deveria ser excluído. Tudo, né, com a lua em aquário de hoje, tudo precisa ter um lugar. Tudo precisa ter uma inclusão. Tudo precisa ser visto. Até mesmo o que está oculto, até mesmo os segredos.
Bom, ainda nesse lugar da prostituição, então, não tô dizendo aqui, e espero que vocês tenham essa compreensão no nosso diálogo, de julgamento de certo e errado. Porque para algumas situações, talvez a prostituta e a prostituição não sejam boas. Ou, digamos... Não, eu vou tirar a frase. Não é que elas não sejam boas. Talvez elas não sejam bem olhadas, mas elas têm uma função. Elas estão cumprindo uma função ali. Tem uma serventia, sim. Isso precisa ser visto. É o escorpião trazendo os tabus, né? E imaginem quando o Sol entrar em escorpião, a partir do dia 21 de outubro. Sol, Vênus e Júpiter em escorpião. Como não vai ficar, né? E eu acho que é isso. Eu acho que é isso, queridos. A gente precisa aprofundar, a gente vai aprofundar ainda algumas camadas, a gente vai aprofundar ainda no nosso oceano interior, nas nossas águas internas, né? Vamos ver. Muito legal isso, né? Ela falou aqui, para cada situação existe um negativo e positivo. Tudo depende do ponto de referência, exatamente. O aquário hoje nos ajudando a ampliar o olhar, ampliar a perfeição, não. A percepção, trazer esse olhar macro, esse olhar sistêmico, né? Que percebe essa dimensão, essa mudança de paradigma, essa ruptura com uma forma de ver as coisas para poder ver as coisas sob um novo ponto de vista. E muito legal você falar que para cada situação existe um negativo e um positivo, porque isso é bem Libra, né? É aquele símbolo do Tao, do Yin e Yang. Tudo é complementar, tudo é oposto complementar, tudo se integra, luz e sombra. Que é esse lugar que a gente busca de pacificação externa e interna, com as nossas guerras internas. Bom, que mais, gente? Que mais podemos falar aqui? Bom, olha, aqui do meu lado tá até um livrinho, não sei se vocês já ouviram falar, Comunicação Não Violenta, do Marshall. Vai ser o momento de trabalhar isso nas nossas relações com a gente mesmo, né? Então, como a gente pode ter essa comunicação menos julgadora e mais amorosa, mais cuidadora, mais acolhedora, né? Como que a gente pode olhar para o que a gente está sentindo e não julgar e sim acolher, né? Olha, tem uma outra coisa também, Vênus Escorpião pede que a gente promova os lutos, né? Que a gente saiba promover, viver os lutos. Às vezes as coisas têm um fim, às vezes tem morte, tem finalização de um ciclo, acabou. E é preciso processar, é preciso viver esse luto, né? Aqui ela falou assim, a prostituição soa de um jeito para as pessoas conservadoras e de outro para o resto das pessoas, para outras pessoas, né? Exato, então, na verdade é o que a outra, eu esqueci o nome aqui, falou. Não, acho que foi você mesma, né? É você mesma. Eu não sei seu nome. E que tudo depende do ponto de vista. E ao mesmo tempo, quanto a gente tem esses dois, né, dentro de nós? A gente tem o conservador, o tradicional, o julgador, e a gente também tem aquele que enxerga e aceita as coisas de uma forma diferente, alternativa, mais ampliada dentro de nós. Oi, Nadine, é você. Que mais, queridos? Alguém quer trazer alguma coisa além de eu tenho Sol, Ascendente, Lua e, bom, aí a gente já sabe que a astrologia não é só isso, né? Estamos batendo um papo astral aqui sobre o que está acontecendo
nesse olhar macro. A gente nem pode ser reduzido a signo solar, ascendente e lua, né? Que mais, queridos? Eu tenho uma mensagem assim final muito legal, aproveitando essa época do perdão, né, judaico. E amanhã, a partir de amanhã de manhã, a lua vai estar em Peixes, domingo também, que é o signo do perdão, do amor incondicional. Então, da empatia, da compaixão universal. O quanto, aproveitando o ingresso do Sol em Libra amanhã com a Lua em Peixes, né, tudo isso, o quanto a gente não pode trabalhar aí a dissolução das dores nas relações, das mágoas, dos rancores, né, e a gente fala quanto a gente consegue ser genuíno na nossa comunicação, do nosso coração mesmo, e falar, cara, quer saber? Na real, gratidão. Gratidão a você. Gratidão, porque sem você, por mais que tenha sido dolorido, eu não teria aprendido isso, né? Que bom estar com você aqui nesse momento, aqui na Terra, tendo essa oportunidade de ressignificar alguma coisa dentro da minha jornada evolutiva. Que bom que eu tô tendo essa oportunidade de curar a nossa relação. Ainda que a cura da nossa relação não signifique o atendimento dos meus desejos egóicos, das minhas faltas, das minhas carências. Gratidão, que bom que você apareceu, que você surgiu e que você me deu isso que você podia me dar, isso que você me deu. Porque com isso que você me deu, eu pude crescer, eu pude aprender, eu pude melhorar, né? Que bom estar com você aqui nessa época, nesse momento de evolução. Que bom que nós encarnamos nesse plano e que o cosmos, a vida, o Deus, o divino nos deu essa grande oportunidade de termos nos reencontrado para aprender algo juntos e para curar algo que tinha ficado aberto de outras histórias, memórias, vidas, de outras passagens, né? Gratidão por estar me ensinando a amar de forma incondicional e a perdoar a mim mesma e as minhas relações, né? Embora esse conceito do perdão esteja sendo nesse momento inclusive desconstruído, até por a gente estar saindo, né, energeticamente, astronômica e astrologicamente da era do sacrifício, do perdão, de Peixes, do sofrimento, para ir para uma outra era, que é a de Aquário, que fala de um outro lugar e que muitas vezes esses conceitos nem vão mais existir daqui a algumas décadas, daqui a umas centenas de anos, séculos, milênios, né? Mas de qualquer forma é o que temos por hora, é o que temos para hoje. Então, para hoje é necessário sim, inclusive ressignificar amor incondicional, que se confunde e se distorce de sofrimento incondicional. É preciso sim ressignificar escravidão e se libertar, se liberar desses padrões escravos emocionais, mentais, comportamentais, sexuais. E é preciso sim olhar para as nossas relações com esse olhar de gratidão, de aceitação, de compaixão, né, de empatia e de gratidão, cara. A gratidão promove todas essas outras. A gratidão promove todas essas outras. A gratidão promove a compreensão e aceitação do que foi. O Instagram tá me falando que eu tenho 24 segundos, então gratidão a todos vocês por estarem aqui agora, trocando comigo.
aprendendo muito com vocês, que a gente possa promover essa gratidão para as nossas relações, ressignificar as dores, promover o amor e a compaixão nesse fim de semana e para sempre, tá bom? Gratidão, amor, um beijo!